Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ana Cutiara, sou diretora administrativa financeira da Andi Comunicação e Direitos e coordenadora adjunta da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância. Venho dar as boas-vindas àqueles que estão chegando agora ao nosso webinário e agradecer a manutenção e presença daqueles que iniciaram o nosso evento desde amanhã. Gostaria de dar alguns recados. E um detalhe importante, minha descrição. Eu sou uma mulher preta, de cabelos medianos, cacheados, e estou com uma blusa laranja, usando um fone branco e brincos tipo argola prata. O meu fundo é branco. Gostaria de dizer a vocês que esse seminário, no horário da tarde, tem 2 links, um que vocês estão acessando neste momento, e a próxima mesa também terá um novo link. Então, fiquem atentos ao chat do YouTube, ao chat do Facebook, onde será entregue mais esse link, assim como todo o material de divulgação que foi ao longo da semana passado, onde tem todas as informações. E durante a transmissão, ao final da transmissão, também teremos a avaliação e pedimos que vocês participem deste momento. Muito obrigada. Passo agora a palavra para o Viti Vivarta, que fará a moderação desta mesa. Muito boa tarde a todas e todos. É realmente uma honra estar aqui participando desse seminário e podendo debater um tema que me parece extremamente estratégico, central para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil e certamente para as crianças na primeira infância. Eu sou Viti Vivarta, jornalista, sou coordenador do projeto Justiça e Primeira Infância, realizado pela Andi e pela RNPI. Sou um homem branco de 68 anos, uso óculos, estou com uma camisa verde escura e, ao fundo, tenho uma parede branca. Nós temos aqui, na tarde de hoje, 3 pessoas extremamente qualificadas que vão estar nos apresentando questões fundamentais para esse debate sobre internet e primeira infância. Então, nós vamos abrir os trabalhos com a Flávia Lefebvre Guimarães, do Intervozes, que estará nos dando um pano de fundo sobre as questões relativas à exclusão digital no Brasil. Depois teremos Isabela Henriques, advogada do Instituto Alana, diretora, trabalhando sobre a questão de proteções de dados pessoais na primeira infância. E a nossa última fala está a cargo da professora e pesquisadora Sandra Cavalcante, que discutirá esse tema tão relevante dos influenciadores digitais mirins. Então, nós teremos, como vocês sabem, ao final, um espaço para debates. Se vocês quiserem enviar perguntas, questões, comentários, por favor, utilizem os canais disponibilizados, que ao final das 3 falas nós estaremos encaminhando essas questões para as nossas palestrantes. Então, eu gostaria de apresentar e passar a palavra para a Flávia Lefebvre Guimarães, que é advogada especializada em Direito do Consumidor, Telecomunicações e Direitos Digitais. Ela é mestre em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é integrante da Coalizão Direitos na Rede e do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, além de ser consultora associada do Instituto NUPEF, Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação, e também é membro do Conselho Consultivo do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Flávia foi representante das entidades de defesa do consumidor no Conselho Consultivo da Anatel, no período 2006 e 2009, e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI,
entre 2014 e 2020. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Flávia, a palavra é sua. Muito obrigada, Viti. Obrigada a Andy pelo convite, em nome do Intervozes. E boa tarde a todas e todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto, tenho 61 anos, uso óculos, estou de blusa preta, blazer xadrez, branco e preto. E vim aqui falar sobre os problemas que a gente vem enfrentando no Brasil, que são muito significativos, de exclusão digital. Para isso, eu quero começar trazendo alguns dados colhidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que tem o seu braço executivo, o NIC-BR, e que faz pesquisas de acesso desde 2005 no Brasil. É uma pena, os dados de 2020 vão sair dentro de poucos dias, e eu não posso aqui tratar com esses dados, mas vou usar os dados de 2019, e a situação é praticamente a mesma, em alguns aspectos, até por conta da pandemia, pior. Queria dizer aqui, destacar, que em 2019, né, 26% dos brasileiros não acessaram a internet, que a gente tinha 71% dos domicílios com acesso à internet, esse acesso muito desigual, porque nas classes A e B, você tem 99% dos domicílios com acesso à internet, na classe C, 80%, e nas classes D e E, 50%. É importante destacar, porque a gente tem a tendência de entender que acesso em domicílio de internet são acessos pela rede fixa, por banda larga, mas não é o caso, né? Das pesquisas do CETIC, né, do CGI, consideram os acessos móveis pela rede móvel nos domicílios também acesso de domicílio, e isso, como a gente vai ver para frente, tem marcas e importantes que mostram, desculpa, acentuam a desigualdade entre as classes sociais. É importante a gente destacar que no Brasil, celular é o dispositivo mais usado pelos brasileiros para acessar a internet, com o agravante de que, na área rural, 79% só acessam a internet por dispositivos móveis, nas classes D e E, 85%, e na classe C, 61% só acessam a internet por dispositivo móvel. Por que eu estou dando destaque para esses dados, né? Porque quando os acessos se dão por dispositivos móveis exclusivamente, a grande maioria desses acessos se dá por planos de dados pré-pagos, com franquias que, na média, tem 1 gigabyte de dados disponíveis para trafegar, né, no plano do usuário, por mês. E aí, vamos considerar que uma live de 1 hora e meia, gasta mais do que 1,3 gigabyte para rodar, para a gente poder acessar. Ou seja, a gente está falando, se a gente considera os usos exclusivos, né, pela rede móvel, a internet nas classes D, E e C, a gente está falando por baixo de 78 milhões de brasileiros que só acessam a internet por dispositivos móveis. Para além, né, de você ter um acesso restrito à internet, porque esses planos funcionam da seguinte maneira: depois que a franquia é gasta, que se gasta a quantidade de dados disponíveis para um determinado mês, ou o acesso à internet é bloqueado, ou então os usuários só têm acesso ao Facebook e ao WhatsApp, o que é algo bastante preocupante. As pesquisas mostram também que não é à toa que a maior parte da atividade que acontece hoje na internet, especialmente entre os jovens, acontecem nas redes sociais e nesses dispositivos, né? Isso é um problema grave, porque a gente tem nas classes A e B
um acesso irrestrito à internet, as pessoas podendo exercer o seu direito de informação, o seu direito de comunicação, de fazer download, upload de conteúdos, coisa que não acontece nas classes C, D e E da mesma maneira, como tem ficado muito claro, a pandemia nos mostrou isso, da grande dificuldade dos estudantes hoje, especialmente dos estudantes da rede pública, né, e do ensino médio, fundamental, de acessarem os conteúdos, não só por conta desse acesso restrito à internet, dessa pouca quantidade de dados, mas também porque fazem uso de dispositivos com pouca memória, ou defasados, com dificuldade de baixar aplicativos que permitam acessar serviços públicos, streaming e outras atividades fundamentais para o desenvolvimento individual das pessoas, seja como estudante, seja no trabalho, seja como cidadão, seja para o lazer, né? A origem desses problemas, a nosso ver, e eu acho importante fazer esse panorama aqui, está no fato, e eu vou fazer um corte lá em 1997, e explico por quê, porque foi ali que a gente fez as privatizações do sistema Telebrás nas telecomunicações, né, e que fez-se a opção, né, de se colocar apenas a telefonia fixa como serviço prestado em regime público, a despeito de, naquela época, nos anos 90, em 1997, já está muito clara a importância das tecnologias de informação, do acesso à internet para o desenvolvimento econômico, cultural, social do país. O que faz diferença, né, estar no regime público ou não? É só no regime público, de acordo com o modelo de telecomunicações que se estabeleceu com a Lei Geral em 97, que o Estado pode impor obrigações de investimento, cronogramas de investimento, localidades onde os investimentos serão feitos e obrigações de continuidade na prestação de serviço, coisa que a gente não tem hoje, como a gente está vendo nesses planos pré-pagos, e modicidade tarifária, coisa que nós também não temos hoje no serviço de acesso à internet, que é cobrado por preço e não por tarifa, né? Serviços, ou seja, os serviços fundamentais, né, como a telefonia móvel e a banda larga, ficaram para fora do regime público e livres, portanto, as empresas, de cumprir essas obrigações. E o pior é que uma parte significativa da receita que as empresas auferiram com a exploração do único serviço prestado em regime público foi utilizado em investimento em serviços prestados em regime privado, não de acordo com as necessidades das regionais para suprir as diferenças regionais sociais do país, mas de acordo com o interesse econômico dessas empresas. Não é à toa que hoje a gente tem uma distribuição, né, de infraestrutura tão desigual no Brasil, onde nas regiões sul, sudeste você tem mais infraestrutura e as regiões norte, nordeste, centro-oeste com pouca infraestrutura e com uma demanda enorme de acesso à internet. Mesmo nos grandes centros, vou tomar aqui São Paulo, vou dar dados aqui de São Paulo, a distribuição da infraestrutura é desigual. Por exemplo, se você vem na região da Paulista, dos bairros mais ricos, você tem fibra ótica, você tem mais antenas de acesso a celular. Então, porém, se você vai para a periferia, você não tem, né? De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, um serviço móvel para funcionar minimamente bem, com qualidade, deve ter, no máximo, 1.500 usuários por antena, né? Aqui em São Paulo, a média é de 3.500 usuários por antena. Porém, se você vai para a periferia, para a cidade de Tiradentes, Perus, outros bairros da periferia, você chega a ter mais de 15 mil usuários por antena, o que explica por que se mantém, né? Por que tem se mantido esses planos pré-pagos e com limite de dados. Porque se você libera
né, a utilização dos dados, tira a franquia, né, desses planos nas áreas, né, da cidade onde tem ausência de infraestrutura, o serviço não vai funcionar. Além disso, né, a aposta que o Brasil tem feito em fazer o acesso à internet pela rede móvel uma aposta errada, ao nosso ver, porque o acesso à internet pela rede móvel, né, e por dispositivos móveis, ele é muito reduzido, ele é muito limitador. E é certo que em 2010, né, a gente teve a edição do Plano Nacional de Banda Larga, que prometia avanços, né? Entretanto, também o Plano Nacional de Banda Larga, o decreto 7.175 de 2010, abdicou do conceito de universalização para a banda larga, que era algo que a gente deveria ter feito a opção naquele momento de reposicionamento da política pública de acesso à internet e de inclusão digital. Mas isso não foi feito e, consequentemente, novamente, investimentos em banda larga, em infraestrutura de suporte ao acesso à internet, foram feitos de acordo com os interesses privados das empresas e não de acordo com uma política pública pré-definida pelo Estado. O decreto também previa, né, o resgate da Telebrás para que ela pudesse atuar nas localidades do país onde não houvesse interesse econômico para as empresas. Entretanto, infelizmente, essa previsão no decreto também não aconteceu. Mesmo os recursos bilionários que nós, consumidores, todos nós, consumidores de todos os serviços de telecomunicações, desde a telefonia móvel até a banda larga fixa, né, dos consumidores mais pobres ao mais ricos, pagamos o Fundo de Universalização dos serviços de telecomunicações, né? Foram mais, desde 2001 a gente paga esses recursos são recolhidos, foram recolhidos mais de 22 bilhões de reais que deveriam, como o próprio nome do fundo diz, estar sendo investido em universalização de serviços de telecomunicações. Entretanto, de acordo com o levantamento que o Tribunal de Contas da União fez, e tem uma decisão do TCU a respeito disso, menos de 0,5% dos recursos recolhidos com o FUST foram aplicados em universalização. A desculpa para não se utilizar, do governo não utilizar esses recursos para universalização, foi de que a lei que estabelecia o FUST proibia a utilização dos recursos em financiamentos para serviços prestados em regime privado. Entretanto, nós, da Coalizão Direitos da Rede, Campanha Banda Larga Direito Seu, das entidades que sempre batalharam pela universalização das telecomunicações, sempre pressionamos o governo para aplicar uma cláusula que tem na Lei Geral de Telecomunicações, que determina que o Poder Executivo, né, identificando que um determinado serviço se torna de interesse coletivo e essencial, que ele possa estender o regime público e, consequentemente, as obrigações de universalização e, consequentemente, utilizar o FUST para esses serviços. Mas os governos, desde então, nunca utilizaram esse gatilho e esses recursos têm sido contingenciados, né, há anos, sem que ele cumpra as suas finalidades. Em 2014, a gente teve a edição do Marco Civil da Internet, né, que atribuiu ao serviço de conexão à internet as características de serviço essencial e serviço universal, o que autorizaria, então, a gente liberar o uso do FUST, então, para promover a universalização, inclusive porque o próprio Marco Civil atribuiu aos poderes públicos a obrigação de realizar poderes públicos nas 3 esferas, Estado, União, Estado, municípios e Distrito Federal, de promover a inclusão digital. Mas isso até agora não foi feito, né? O ano passado foi alterada a lei do FUST, autorizando a utilização desses recursos para serviços prestados em regime privado, para fazer inclusão digital, e agora, né,
Resta, então, que o governo defina as políticas públicas onde esses recursos serão aplicados. Mas a gente tem hoje uma briga recente com o governo federal, foi aprovada uma lei agora, esse ano, a 14.172, autorizando pegar 3,5 bilhões do FUST, né, para levar acesso à internet para estudantes e professores da rede pública, do ensino básico, né? Mas o presidente Bolsonaro vetou a lei, o Congresso derrubou o veto e ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. E, curiosamente, ontem, eu ainda não entendi, isso é uma notícia fresca, parece que editou uma medida provisória fazendo alguns retoques nessa lei, né? Que foi estabelecida para esse período de pandemia especificamente, mas vamos ver os desdobramentos. Isso saiu ontem, essa medida provisória foi publicada ontem. Bom, feito esse cenário, né, não muito animador, porque a gente vê que sequer nós temos hoje uma Secretaria de Inclusão Digital, porque quando foi unificado no governo do Michel Temer, do presidente Temer, os Ministérios da Comunicação, Consciência, Tecnologia e Inovações extinguiram a Secretaria de Inclusão Digital. Os ministérios recentemente foram novamente separados e nós não contamos até agora com uma Secretaria de Inclusão Digital. Tampouco contamos com um plano de longo prazo que defina investimentos em banda larga e que coordene, como tem apontado o TCU, né, a necessidade de coordenar a atuação do Ministério do Planejamento, do Ministério das Comunicações, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do MEC, né, integrar essas ações para promover a inclusão digital. Nós também não temos isso. E a perspectiva, infelizmente, né, queria ser mais otimista, trazer uma mensagem mais otimista aqui, mas infelizmente nesse momento não é possível, porque nós tivemos a aprovação em 2019 da Lei 13.879, que alterou a Lei Geral de Telecomunicações e que reduziu e flexibilizou ainda mais as garantias de universalização para os serviços de telecomunicações e para a infraestrutura que dá suporte e acesso à banda larga. De acordo com essa lei, né, não é mais obrigatório o regime público para serviços essenciais, o que, no nosso entendimento, é uma violação às garantias constitucionais de universalização, autoriza-se a entrega de bens, né, de um acervo público relacionado às concessões de telefonia fixa para as empresas privadas no valor de 123 bilhões de reais, sem contrapartidas definidas, né? E além de flexibilizar as obrigações de licitação para exploração das radiofrequências que são tão importantes para os serviços de acesso à internet. Então, nós da Coalizão, inclusive, temos uma ação civil pública na Justiça desde o ano passado, contra atos administrativos baixados pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel para regulamentar essa lei, que estabelece uma série de ilegalidades, ao nosso ver, e que reduz o valor econômico das concessões, que servirá de parâmetro para novos investimentos em acesso à internet, e que estão sendo subvalorizados de uma forma inadmissível. Então, acho que posso terminar por aqui a minha fala, termino lamentando, né, esse quadro não muito animador e que tem colocado especialmente crianças e adolescentes numa situação de um uso precário e desigual da internet, que compromete o direito à informação, o direito à formação, à educação e à formação política, e a gente tem visto os efeitos disso tudo em eleições, no ensino, e a sociedade, então, precisa se organizar e cobrar dos poderes públicos uma política e políticas públicas claras, de longo prazo, consistentes e responsáveis para mudar essa situação.
fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado mesmo. O diagnóstico que você traz, né, é extremamente preocupante, chocante, né? E, como você deixou claro, nada disso é fruto do acaso, ou seja, essa gravíssima exclusão digital que a gente enfrenta no país hoje, com impactos sobre toda a população, mas certamente também sobre as crianças na primeira infância, isso tudo não acontece por fruto do acaso, né? São decisões que vão sendo tomadas pelo poder público, são decisões que já se sabia e se anunciava extremamente prejudiciais à garantia de direitos e que agora a gente está colhendo o resultado desse processo que claramente, né, é um exemplo daquilo que se chama de captura do Estado pelos interesses privados. O resultado, né, dessa omissão do Estado diante de suas responsabilidades é agora termos uma inclusão, entre aspas, acontecendo basicamente via as empresas e com os resultados que você nos apresenta de forma tão detalhada. Eu acho que é um elemento importantíssimo, né, para o nosso debate, é o pano de fundo no qual nós estaremos discutindo essas outras questões a seguir, que também são de extrema importância para a garantia do direito na primeira infância, mas, sem dúvida, iniciamos com esse choque de realidade que você acaba de nos trazer. Eu passarei a palavra agora para Isabela Henriques, que é advogada, é diretora executiva do Instituto Alana, doutoranda em Direitos das Relações Sociais, Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Isabela também é Global Leader for Young Children pela World Forum Foundation e é líder executiva em primeira infância pelo Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. Foi conselheira do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo no período 2018-2021. Muito boa tarde, Isabela, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. A palavra está contigo. Eu que agradeço, Viti, é uma honra, um prazer enorme estar aqui. Muito boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos compridos, estou vestindo uma camisa branca e preta. Atrás de mim, no meu fundo, há algumas estantes com alguns livros. Eu estou de frente para a câmera. Eu trouxe uma apresentação, o Thiago, que está aqui nos bastidores, vai me ajudar a passar essa apresentação. Eu agradeço também o convite e parabenizo a Andy e a Rede Nacional de Primeira Infância por este maravilhoso evento. Agradeço aqui Ana Pucciara e Miriam Praguita pela realização desse evento. Também cumprimento minhas colegas aqui de painel, na pessoa do Viti Vivarta, nosso querido Viti, que está nos mediando. Thiago, se puder, por favor, passar a minha apresentação, eu agradeço. Eu vou trazer aqui uma fala sobre a proteção de dados pessoais de crianças na ótica, sobre a perspectiva da exploração comercial infantil que hoje acontece, dessa massificação na coleta e tratamento de dados pessoais de crianças, desde a mais tenra infância, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco desse panorama de tudo que nós estamos vendo, de como que a legislação e a regulação está olhando para esse assunto. Eu falo em nome do Instituto Alana, que é uma organização sem fins lucrativos. Thiago, pode passar, por favor. Que tem como missão honrar a criança. É uma organização que tem diversos programas, projetos e ações, tudo que nós fazemos, todos os nossos trabalhos, eles têm como foco a criança, e aí entendendo-se a criança na definição que a ONU nos traz, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da pessoa de 0 a 18 anos. Pode passar, por favor. Eu vou falar aqui no âmbito do programa Criança e Consumo, que é um programa do Instituto Alana, que tem como bandeira, que
tem dentro da sua missão, que traz reflexões sobre o consumismo na infância, a bandeira pelo fim da exploração comercial e pelo fim do direcionamento de mensagens publicitárias ao público infantil, especialmente até as crianças de 0 a 12 anos. Por favor, Tiago, pode passar. E para começar, eu vou aqui olhando um pouco para a base de todo o nosso sistema legal, né? Trazer um pouco o entendimento da criança, enfim. A criança não é um mini adulto, né? Nós estamos aqui hoje, esse dia, olhando para o tema da primeira infância, dialogando sobre temas relacionados à primeira infância, e é muito importante que a gente tenha a visão que o direito nos traz de que a criança é sujeito de direitos, né? Uma pessoa, as crianças são pessoas que estão em um processo peculiar de desenvolvimento, tanto do ponto de vista biológico, mas também psíquico, social. Pode passar, Tiago. E aqui eu trago muito brevemente, e muitos de vocês já devem conhecer esses dados, e talvez ao longo do evento de hoje já tenham aparecido, mas a informação de que, especialmente na primeira infância, nos primeiros anos de vida da criança, que o desenvolvimento, principalmente do ponto de vista cerebral, ele é muito importante para o desenvolvimento humano, do ser humano. Então, são nesses primeiros meses de vida em que o cérebro faz diversas conexões e que o desenvolvimento, por exemplo, cognitivo, da visão, eles são muito mais acelerados do que serão ao longo de toda a vida, né? Então, o que esse gráfico traz, nesse primeiro quadrante, ele mostra o desenvolvimento em áreas, em habilidades importantes do ser humano durante o primeiro ano de vida, e a partir daí os dados vão analisando ano a ano, né? E a gente pode ver como que essas curvas, elas caem, elas decrescem, né? Então, isso mostra a importância em relação ao cuidado, à proteção e à promoção dos direitos da criança durante os primeiros anos de vida, né? Então, isso é muito importante quando a gente olha para a primeira infância e quando a gente está tratando dos direitos da criança. E quando a gente está olhando para a criança, é muito importante também a gente entender que a criança tem o direito de constituir conhecimentos e valores por meio de interações, e são interações que são cognitivas, mas também afetivas, né? E faz parte também do desenvolvimento humano que, ao longo da infância e da adolescência, a criança constitua os seus conhecimentos relacionando-se no ambiente em que ela vive, frequenta, enfim. E que ela constitua esse conhecimento e seus valores, que sejam valores éticos, no sentido de que promovam a liberdade do pensamento, a busca pela autonomia, que ela também constitua valores políticos relacionados a direitos e deveres de cidadania, e valores estéticos, né? Entendendo que a individualidade de cada um vai ser muito importante para esse desenvolvimento pleno e sadio da criança e do ser humano. Então, quando a gente olha para esse desenvolvimento humano e infantil, é importante que a gente entenda que, quando nós estamos falando na proteção e promoção dos direitos de criança, nós também estamos falando desse ambiente no qual ela vive, do ambiente que ela frequenta, né? Então, quando nós falamos no cuidado e na promoção de direitos, estamos também falando que é importante que nós cuidemos também desses ambientes nos quais as crianças estão. E isso, desde a primeira infância, deve acontecer, né? Então, é fundamental que, nesse contexto, Tiago, pode passar, por favor, a gente olhe também para essa sociedade, para o contexto, né, geral no qual a criança está. Então, nós estamos hoje numa sociedade que é hiperconectada, né? Então, cada vez mais, e isso nós estamos vendo numa escala global, uma sociedade do espetáculo, né, que valoriza, né, de uma certa forma, o espetáculo, né, e as imagens, e uma sociedade de hiperconsumo, em que o consumo tem um lugar muito importante na definição, inclusive, de quem somos, né? Então, esse é o contexto no qual as crianças estão se desenvolvendo, né, nesse ambiente.
E nesse ambiente em que há uma sociedade hiperconectada, um ambiente digital muito presente, cada vez mais na vida de crianças, especialmente nesse momento em que o planeta inteiro vive uma crise enorme com a Covid-19, nós temos, então, a prevalência de um modelo de negócios no ambiente digital que é baseado na exploração comercial, né? Então, isso também acaba afetando as crianças no desenvolvimento dela. Então, é um ambiente digital bastante comercializado, privatizado, por demais, no qual há uma vigilância constante, que podemos dizer que é uma vigilância ubíqua, e que, entre os seus diversos riscos, né, pode promover violações à privacidade, violações de segurança, quando a gente está falando, inclusive, de crianças, isso também se dá, né? Violações em relação à liberdade, a questão da discriminação, dos vieses, né? Como que há a desigualdade enorme, nós vimos um pouco disso na fala que me antecedeu, e também a exploração comercial que é constante nesse ambiente digital. Quando nós falamos de exploração comercial infantil, nós estamos falando no fato de que há hoje um design que é persuasivo e que ele tem uma finalidade comercial, né, em relação a esse ambiente digital. Ele foi desenvolvido, não foi pensado no desenvolvimento da criança, no melhor interesse da criança, mas sim, houve um desenvolvimento desse ambiente digital pensando-se na finalidade de lucro, numa finalidade venal, em que se dá cada vez mais uma coleta massiva de dados, né, em que nós vivemos esse contexto de Big Data, e com uma enorme mercantilização desses dados, no qual nós temos um contexto na infância, de trabalho infantil artístico, né, e esse tema será abordado em seguida nesse painel. Nós temos uma microsegmentação publicitária cada vez mais potente, também o sharing tomando um espaço enorme quando nós tratamos do tema de crianças, e ele sendo, inclusive, fomentado pelo modelo de negócio das plataformas, que instigam a exposição de imagens de crianças, no sentido de que elas acabam gerando maior engajamento. E temos também a questão da publicidade infantil comportamental, que é aquela publicidade que é feita de uma forma segmentada, que se vale da perfilização dos consumidores, inclusive infantis, no sentido de ser mais eficaz, né, no seu direcionamento e olhando para toda a atividade comportamental das pessoas, e nesse caso de crianças e adolescentes, nas redes, né, e na internet, nesse ambiente digital de uma forma ampla. Acontece que ninguém nasce consumista, né, e é importante quando a gente fala de crianças e está olhando para a primeira infância, que a gente tem em mente que é esse ambiente no qual a criança, desde a mais tenra infância, está inserida, que acaba formando esses valores. E ao invés de formar valores que sejam valores humanistas, acaba formando valores consumistas, né? E criando desejos nas crianças desde muito pequenas. Pode passar? E aí nós temos, então, uma formação de valores que se dá muito fortemente também pela publicidade, essa publicidade que é 360, que está em todos os ambientes nos quais as crianças frequentam, inclusive no ambiente digital. Então, a título de exemplo, eu trago aqui um dado bastante recente de uma pesquisa que foi feita pelo Programa Criança e Consumo do Instituto Alana, que mostra que mesmo na TV paga, os anúncios mais presentes em segundo lugar estão justamente os anúncios relacionados às mídias digitais dos próprios canais, ou seja, os próprios canais de TV paga chamando as crianças para os seus canais digitais, né? Então, num diálogo muito intenso entre os diversos meios de comunicação, plataformas, enfim, e que acabam deixando essa criança
em todos os ambientes nos quais ela frequenta, imersa dentro de um ambiente comercial e publicitário. Pode passar. E aí é que eu trago alguns exemplos, né? Então, pensando na televisão, a gente já teve no passado o caso da novela infantil Carrossel, que foi passada no SBT, e que tinha diversos anúncios ao longo, não só nos intervalos comerciais, mas ao longo da própria programação, inseridos dentro da novela. Inclusive, isso fez com que esse comportamento comercial fosse repudiado pelo Poder Judiciário, já com decisões de primeira e segunda instância. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de publicidade que acontecia muito frequentemente e ainda pode ser visto, não dessa marca, mas de outras, em escolas, né? Então, esse caso também teve decisões no campo do judiciário, também condenando esse tipo de anúncio publicitário a crianças, quer dizer, a escola é o segundo espaço de socialização das crianças, que só vem depois da família, né? Justamente depois da família é a escola, e passou a ser um espaço também muito disputado pelas marcas, né? Então, a criança imersa nesse ambiente comercial. E aí a gente chega, então, no ambiente digital, né, que é hoje um ambiente bastante frequentado por crianças, né? Então, a gente tem aqui um caso que também está sendo discutido no âmbito do Poder Judiciário, que é o caso da Mattel, em que havia uma promoção feita por uma youtuber mirim, uma influenciadora mirim, criança, no canal dela, que ela tinha milhões de seguidores, milhares de seguidores no YouTube, né? Então, num típico caso de publicidade mascarada, que não diz claramente que se trata de publicidade, né? E que está ali por meio de uma suposta brincadeira, convidando as crianças ao consumo de uma boneca, de produtos diversos relacionados a essa boneca. E a gente tem, então, também um caso bastante relevante que diz respeito a esse fenômeno do unboxing, né? E o unboxing, ele é muito querido por crianças, especialmente nessa faixa da primeira infância, né? Ele, para quem não conhece, o unboxing consiste no desembrulhar, né, dos produtos. Então isso acaba passando nos canais que existem na internet, nos canais digitais, e esses produtos são desembrulhados, e a partir daí a audiência consegue identificar esses produtos, conhecer os produtos, e aquele caso que estava aparecendo ali diz respeito à boneca LOL, da Candide, que ela própria, né, já é um brinquedo que vem, quando é comprado na loja, ele precisa ser desembrulhado, né? Ele traz no concreto essa característica que a gente tem no digital. Pode passar, Thiago, por favor. E aí a gente tem, do outro lado, as questões relacionadas ao próprio desenvolvimento infantil, né? Até por volta dos 6, 8 anos de idade, ou seja, especialmente durante o período da primeira infância, as crianças sequer conseguem fazer a distinção entre o que é conteúdo comercial e o que é conteúdo de entretenimento, conteúdo do programa, seja na mídia que for. Existem pesquisas, uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Ministério da Justiça há alguns anos, que mostrava que até mesmo crianças mais velhas do que essa faixa etária, quando elas se viam frente a frente com um tipo de publicidade no ambiente digital, elas tinham também muita dificuldade de identificar essa mensagem publicitária quando ela vinha misturada no conteúdo da programação, de entretenimento que elas estavam consumindo no ambiente digital. E depois disso, a criança, mesmo quando ela consegue fazer essa distinção, ela ainda não entende o caráter persuasivo da publicidade até os 12 anos de idade. Pode passar. Por outro lado, nós temos dados que mostram que, diante de todo esse cenário, as crianças, elas estão com muito peso consumindo essas mídias, né? Então, elas passam, em média, a criança brasileira, mais de 5 horas assistindo TV, 89% das crianças de 9 a 17 anos são usuárias de internet, e 48%, 48 dos 100 canais de maior audiência do YouTube no Brasil abordam conteúdo infantil.
Ou seja, as crianças elas estão imersas no ambiente digital. Quando a gente olha para dados para fora do Brasil, quando a gente olha para dados no âmbito global, nós temos que 1/3 dos usuários de internet no mundo são crianças. E aí, essa pesquisa aqui da Unicef está falando de crianças e adolescentes, 0 a 18 anos, né? Então, nós temos um contingente enorme de crianças e adolescentes no ambiente digital, na internet. Pode passar. E, ao mesmo tempo, quando a gente também olha para o ambiente digital no âmbito global, nós temos esses dados, né? O aumento do investimento global em publicidade digital para crianças e o aumento também, cada vez mais, de crianças no próprio ambiente digital, né? Isso tem acontecido cada vez mais e provavelmente nós teremos mais dados relacionados a esse último ano que vão mostrar como que foi também durante a pandemia. Pode passar. Ao mesmo tempo que nós temos esse cenário e esse contexto, justamente por ele e pela exploração comercial ser cada vez maior, existem já vários documentos no campo internacional que repudiam essa exploração comercial, né? E a Academia Americana de Pediatria, ela não só faz uma recomendação de que as crianças pequenas, especialmente as de primeira infância, não recebam publicidade comercial, mas ela também repudia o uso de dados pessoais para fins de publicidade comportamental, não só para crianças, mas também para adolescentes. Então, o tratamento desses dados pessoais, que são dados inerentes à personalidade das crianças, né, das pessoas, para formarem perfilização e dados sobre comportamento para fins de publicidade, é totalmente repudiado nesse documento que a Academia Norte-Americana de Pediatria apresenta. Ao mesmo tempo, nós também já temos algumas decisões e alguns movimentos ao redor do mundo em relação a toda essa discussão, que são muito importantes de serem trazidos para o contexto brasileiro, né? Então, o Alana, por exemplo, fez parte junto com essas outras organizações, a Global Action Plan, o CCFC, e mais outras várias organizações, no sentido de pedir para que as grandes plataformas digitais, né, as grandes empresas do digital, do ambiente digital, as chamadas Big Techs, que elas deixem de coletar dados pessoais de crianças e adolescentes de até 18 anos para fins de segmentação publicitária, para fins de publicidade comportamental. Também há uma ação no Reino Unido que está discutindo justamente a coleta, a mineração de dados pessoais de mais de 5 milhões de crianças com menos de 13 anos de idade para fins de direcionamento de publicidade. E existe também a notícia, enfim, que já de 2019, sobre o acordo que o FTC nos Estados Unidos, que é o órgão regulatório lá, fez com o Google em relação ao YouTube, por conta da coleta ilegal de dados de crianças com menos de 13 anos, sem que fossem atendidos, então, as legislações, o COPPA, que é a legislação americana que trata da proteção dos dados pessoais de crianças. Então, esse é um contexto todo que nos mostra a enorme assimetria de poder que existe entre as crianças, as suas próprias famílias e as empresas que são responsáveis por colocar as plataformas e os aplicativos, enfim, à disposição para consumo de crianças. Nós sabemos que essa assimetria ela existe em relação a nós adultos também, junto a essas empresas, mas em relação às crianças, e quando nós pensamos na primeira infância, a assimetria é ainda maior, né? Então, daí a necessidade que a gente olhe para a legislação. Pode passar. E quando a gente olha para todo esse contexto, é muito fácil simplesmente dizer que a responsabilidade é da família, que a culpa é da mãe, né? É a mãe, ou a culpa é da escola, é a mãe que tem que dizer não, é a mãe que é a família que precisa controlar o que a criança consome ou deixa de consumir, o tempo que ela tem de consumo de tela, o conteúdo, enfim. Mas o fato é que a responsabilidade não é
exclusiva da família, especialmente por conta dessa assimetria enorme de poder que eu mencionei anteriormente. Pode passar. A responsabilidade é de todos nós, né? E o grande objetivo de todos nós deve ser no sentido de que as crianças possam sim estar no ambiente digital, usufruindo o ambiente digital na sua maior potência, desenvolvendo-se, brincando, aprendendo, no sentido de que elas estejam protegidas, que elas possam fazer isso de uma forma com liberdade, com autonomia, e que elas estejam num ambiente que seja um ambiente protetivo e promotor dos seus direitos, né? No sentido de que elas precisam ser protegidas na internet e não da internet. Pode passar. E aí nós temos esse arcabouço legal brasileiro que começa com a Constituição Federal, e passa por todas essas legislações. A gente aqui não tem também tempo para entrar no detalhe de todas elas. Eu chamo atenção aqui para o marco legal da primeira infância, que trata inclusive do tema do consumismo, e trazendo também a ilegalidade, né, da publicidade em qualquer espaço ou formato. Pode passar. O artigo 227, ele coloca a criança como prioridade absoluta e ele claramente diz que essa responsabilidade é a responsabilidade de todos nós. Ela não é só da mãe, ela não é só do pai, do responsável legal pela criança, nem da família. Ela é também da família, mas ela é da sociedade, e aí na palavra sociedade nós entendemos que estão as empresas, né? Então as grandes empresas do setor principalmente, elas também são responsáveis por garantir às crianças os seus direitos fundamentais, direitos que estão elencados nesse artigo 227, na Constituição Federal, e também o Estado. O poder público também tem responsabilidade por garantir que a criança tenha os seus direitos garantidos e priorizados. O artigo 5º diz que nenhuma criança ou adolescente pode ser objeto de qualquer tipo de exploração. E aí nós chegamos então no artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é justamente o dispositivo legal que trata da criança e do adolescente no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E ele é um artigo aqui que traz vários detalhes, ele é muito importante para garantir proteção, promoção dos direitos de crianças e adolescentes. A gente aqui não vai entrar no detalhe dele, mas o que é muito importante de trazer é que ele traz como no seu caput, né, no seu primeiro parágrafo ali no caput dele, né, no artigo 14, ele diz que qualquer tratamento de dados de crianças e adolescentes deve acontecer, deve ser realizado com base no seu melhor interesse, né? Então esse é o conceito guarda-chuva que deve ser olhado em qualquer circunstância, em qualquer situação de tratamento de dados pessoais. E aí ele trata, no parágrafo 1º, do consentimento, e aí há ainda muita discussão sendo feita a respeito desses dispositivos, como que as outras bases legais que já estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados podem se aplicar também a crianças e adolescentes. Mas aqui, para o que eu quero trazer nessa minha fala, é a importância e a força que a LGPD traz para o termo do melhor interesse, né? Então, ela diz que realmente o uso de dados pessoais de crianças só será lícito, só será legal se for no seu melhor interesse, né? Então, quando a gente olha para o melhor interesse, a gente está falando justamente daquilo que está na Constituição Federal, dos seus direitos fundamentais. Pode passar, por favor. E nós temos agora o comentário geral número 25, que foi lançado recentemente, e que traz, entre os seus 4 princípios norteadores, a não discriminação, o melhor interesse da criança, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, e o respeito pela opinião da criança, né? Então, esse é um documento muito importante quando a gente fala de ambiente digital. Para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar nesse assunto, recomendo fortemente a leitura desse documento. Ele está traduzido para o português no site do Programa Criança e Consumo, e o que ele traz também de muito importante é a responsabilidade das empresas. Mesmo sendo um documento da ONU, ele não se atém exclusivamente à responsabilidade dos estados, mas ele fala também da responsabilidade das empresas. E eu já caminho aqui para o final da minha fala.
trazendo também a importância de que os direitos das crianças nesse ambiente digital, eles sejam observados desde o desenvolvimento dos produtos e serviços que estão disponíveis à criança, ou seja, por design. Pode passar. E aqui a gente tem uma lista, né, do que seria isso, de como que isso poderia se dar, e eu chamo a atenção aqui na necessidade de que as configurações por padrão, elas sejam pensadas sob a ótica da criança, especialmente aqueles produtos e serviços que serão usufruídos e consumidos por crianças, né? A internet, ela não foi pensada exclusivamente com esse olhar de infância, mas é muito importante que, pensando-se que nós temos 1/3 de seus usuários, crianças e adolescentes, que os produtos e serviços que estão disponíveis às crianças no ambiente digital sejam pensados desde o seu início, do seu desenvolvimento, né, com relação à promoção, ao desenvolvimento infantil e à promoção dos seus direitos. E, por fim, eu chamo aqui a atenção para a existência desse código, que é o Age Appropriate Design Code, do ICO do Reino Unido, e que ele traz, né, esse olhar em relação ao desenvolvimento de produtos e serviços para crianças, e aqui ao lado o documento que eu mencionei anteriormente da Academia Americana de Pediatria. Pode passar, por favor. E mais recentemente, há bastante pouco tempo, a Unicef lançou esse manifesto sobre a governança em relação a dados pessoais de crianças, né? E ele traz ali alguns parâmetros, como que esses dados podem e devem ser tratados, atendendo-se ao melhor interesse das crianças e também a uma internet que tenha produtos e serviços voltados a crianças e que seja centrada nos direitos da criança, né? Inteligência artificial centrada na infância. Pode passar, no sentido, enfim, de que a gente tem, então, um ambiente digital, que a gente passe de um ambiente digital que é comercial, que é persuasivo, que é vigilantista, para um ambiente digital que seja educativo e promotor de direitos. E aqui eu termino. Muito obrigada e fico à disposição também para as perguntas e comentários. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado mesmo. É impressionante, né, que esses desenvolvimentos acelerados no âmbito tecnológico, eles acabam trazendo desafios que, neste novo contexto, mas que já foram enfrentados muitas vezes com relação à garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, é muito interessante ver que esse capital de conhecimento, o resultado de uma série de debates, de uma série de processos que aconteceram em outras instâncias do campo da mídia, eles não são integrados pelas empresas ao desbravarem essas novas possibilidades de negócios que a internet vai aproveitando. Então, me parece, ouvindo essa apresentação tão detalhada, que a roda precisa ser movida novamente do zero para que, nesse novo âmbito, aqueles direitos mais essenciais venham a ser respeitados. Então, é um elemento, né, importante, como se os nossos atores, que não são atores sem conhecimento, sem qualificação, muito pelo contrário, né, são atores empresariais de grande poder, é como se eles ignorassem os direitos da criança e do adolescente ao desenvolver suas ferramentas, ao desenvolver seu modelo de negócio nesses novos espaços digitais. Então, é um desafio, né? Como integrar na base esses princípios que já estão dados para que não se tenha a cada momento que está fazendo essa construção, essa batalha pela garantia de direitos. E um elemento, né, que eu acho que fica para debate é se o marco legal brasileiro, mesmo que não seja perfeito, já coloca alguns princípios importantíssimos, como é que estamos aí em relação ao desafio da efetiva implementação desse marco legal, né? Então, acho que é um outro elemento importante aí que mais à frente a gente poderia estar olhando. Eu passarei a palavra agora, para a Sandra Cavalcante, que estará discutindo conosco
questões relacionadas ao fenômeno dos influenciadores digitais mirins. A Sandra Regina Cavalcante é professora, pesquisadora e advogada, é doutora e mestre pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, especialista em Direito do Trabalho pela Escola Superior de Advocacia da Ordem de Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e também em Direito Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É pesquisadora visitante na Universidade de Massachusetts, Boston, e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP. E é também autora do livro Trabalho Infantil Artístico, do Deslumbramento à Ilegalidade. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, Sandra. A palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Viti, tanto pelo convite, quanto por esse momento tão especial. Uma honra fazer parte dessa mesa, desse painel, com pessoas que eu admiro tanto a Flávia, quanto a Isabela. E vamos ver, vocês me facilitaram muito a vida. Então, deixa eu começar me autodescrevendo, sabe que vai ser a minha primeira autodescrição, embora eu seja professora de Direito dos Vulneráveis. Olha que coisa, né? Fazer a minha culpa. Eu sou uma mulher branca, vaidosa, então não vou falar a idade, entre 45 e 55 anos, estou usando um batom vermelho, porque eu estou com um blazer vermelho, e uma camisa branca, e ao fundo tem uma prateleira, porque eu estou no escritório. Eu estou aqui para falar para vocês, o que me foi incumbido foi falar sobre influenciadores digitais mirins, exploração do trabalho infantil e estímulo ao consumo na primeira infância. Então, eu estou muito grata em não ter feito slides específicos, porque a doutora Isabela já me adiantou muito a vida, ela abordou muita coisa, né, sobre, inclusive, essa prática de consumo nas redes sociais, que então seria repetitivo se eu tivesse preparado slides para abordar esse tema. Então, perfeito, a gente pode abordar especificamente aqui do trabalho artístico e o trabalho infantil. Veja, vamos falar sobre um assunto polêmico, que gera polêmica e absolutamente recente. Então, acho que um bom começo que a gente pode falar é o seguinte, que a primeira plataforma dessas de compartilhamento de vídeos, né, da onde surgiram os influenciadores, surgiu outro dia, né, foi em 2005 que dois nerds lá do Vale do Silício, com dificuldade para passar vídeos de um para o outro, que é uma coisa que a gente teve, quem está há mais tempo, quem é jovem há mais tempo, sabe que era um grande dilema. Como transferir vídeos, são arquivos grandes, via e-mail, imaginem isso. Então, inventaram um espaço chamado de você na tela, né? Você no tubo, que é o YouTube, em 2005, para poder compartilhar esses vídeos. E logo em seguida fez aquele sucesso. Em 2006, no ano seguinte, a Google já comprou, já saiu no Times com uma grande invenção de 2006. De lá para cá, que começou-se então, a usar demais, né, um crescimento estrondoso, e a grande mudança foi quando começou a ser, então, monetizado esse espaço. Quem assistiu O Dilema das Redes, que é um filme que está lá na Netflix, coloca o depoimento de funcionários de plataformas, desses grandes conglomerados tecnológicos, e as questões que eles eram lançados sobre como tornar aquela invenção tecnológica lucrativa. Né? Eu lembro de quem inventou como gerar capital no Facebook, ele prestaria o depoimento, e em um determinado momento, então imagina, eu estou falando que a invenção foi há 15 anos, e mais ou menos há 12 anos, 10 anos, começou então a monetização, que era esse espaço sendo vendido para publicidade, e mais, né, esse espaço hoje a gente sabe com mais clareza que, além da coleta de informações, há também todo um direcionamento de informações para induzir comportamentos. E é nesse meio que estamos todos submetidos. Vejam que eu estou aqui falando com vocês sobre esse tema, porque lá em 2007 eu comecei a investigar os trabalhadores, os artistas mirins, e de 2010 a 2012 eu fiz um trabalho, meu mestrado foi nesse tema, e eu investiguei, então, os bastidores dos artistas, do trabalho infantil artístico, de crianças e adolescentes que atuam nessa área do show business. Só que não se falava em
influenciador digital, né? Começou como youtuber, hoje a gente tem os tiktokers, instagramers, mas naquela época, que foi então há 10 anos atrás, essa não era uma questão, eles usavam esses espaços para comentar, por exemplo, nossa, estou desempregado, acabei uma novela e não apareceu mais nenhum trabalho, isso imaginem, aos 10 anos de idade. Mas essa questão de terem um canal, de fazerem propagandas, né, sejam elas explícitas ou subliminares, de produtos que recebem, como a Isabela falou, dos recebidinhos, né, dos unboxings, isso não havia. Então, é algo muito recente, e é com isso que a gente tem que lidar. E veja, então, a internet transformou cada criança e adolescente em um provedor de conteúdo, e não temos lei para isso, estamos começando a construir. Então, essa iniciativa da ONU, muito recente, que acho que é de abril, o Comentário Geral 25, que coloca, então, os direitos das crianças nesse ambiente digital, é recentíssimo, e vai pautar, vai orientar vários países a construírem, então, internamente. Por isso que eu quero dar os parabéns aí dessa iniciativa, que é essencial. Né? Veja que a gente está tendo a oportunidade e a responsabilidade de viver o momento de definir como vai se dar essas relações futuras, esse ambiente. Então, vai depender do que a nossa geração está definindo. Né? Então, as próximas gerações não vão ter essa oportunidade, porque a coisa vai estar posta para o bem ou para o mal. Pois bem, das questões, bom, a internet, a Isabela já falou, não foi criada tendo criança em mente. Então, a criança foi inserida nesse ambiente que foi pensada, desenhada, tendo adultos como o objetivo, né, de usar esses espaços, esses aplicativos, esses programas, esses algoritmos, tudo isso é algoritmo. Pois bem, mas é prioridade. A gente tem, por princípio, o tratamento prioritário e integral dessas crianças. Temos também, o que mais? O direito à liberdade de expressão, né? Tudo isso é garantido na Constituição, só que também é garantido a proteção, a preservação, a não trabalhar antes da idade mínima. Então, como confrontar e como compatibilizar essas situações? Para minha alegria, a Isabela falou sobre o Duncan McCain, que é um inglês que eu acabei vendo no Brasil, repercutiu muito uma notícia sobre esse processo lá no Reino Unido que ele moveu por conta da mineração dos dados. E a gente o trouxe digitalmente nesse momento de pandemia para falar ali num grupo de pesquisa, um núcleo de pesquisa que temos na Faculdade de Direito da USP. E ele usou uma analogia que eu achei perfeita, ele falou, precisamos construir cintos de segurança para essa navegação na internet. Então, a gente já tem um mundo construído para o não digital, né? Construímos, e já estamos cientes, por exemplo, quando se atravessa a rua uma criança, a gente não é de repente que de dar a mão ou carregar no colo, vamos deixá-los ir sozinhos. Não, a gente primeiro os acompanha no colo, depois eles vão crescendo, a gente dá a mão, um belo dia a gente deixa eles atravessar do nosso lado, mas a gente vai junto acompanhando, um outro dia a gente nem atravessa junto, vai olhando de longe, e é assim que precisa ser feito também nesse ambiente digital. A gente precisa ir dando oportunidade para esse amadurecimento que é gradual. Então, o desafio é esse, como dar espaço para ele ter as crianças terem esse amadurecimento gradual e, ao mesmo tempo, terem oportunidades de se expressar, inclusive digitalmente, mas estarem protegidos. É isso que a gente tem que construir. Então, como criar esses cintos de segurança nessa navegação pela internet? E também uma outra ideia que me foi muito interessante do psicólogo Alessandro, da Bahia, num evento que o Ministério Público da Bahia organizou há muito pouco tempo, mês passado, e ele falou o seguinte, uma cadeira, quando é construída, ela é feita perfeita, ela é perfeita. Quando nasce uma cadeira, ela está perfeita, ela vai se desgastando. Um carro também é assim, vários objetos. O ser humano não, ele nasce vulnerável e ele vai se construindo de outros seres humanos, das experiências que virão. Então, o filho do outro, o seu filho é problema meu. A gente está falando do futuro de todos nós, de como é que vai ser essa humanidade daqui a pouco. Então, primeiro, para até desmistificar todo um argumento que existe, né, defendendo que não, cada um que cuide do seu, não é assim, né? Na Constituição já está bem claro que é a obrigação da sociedade, do Estado, de todos nós, né, das empresas.
Eu quero contar um caso, já que eu fiquei mais tranquila, porque agora eu já sei o que, né, brilhantemente, com slides tão lindos da Isabela e brilhantemente a Flávia, que me antecedeu, já expôs, eu vou aqui, então, colocando o que eu acho que eu poderia contribuir nessa discussão. Em dezembro de 2018, houve uma ação civil pública do Ministério Público de São Paulo contra a Google, processou a Google, justamente por conta de uma denúncia que chegou até o Ministério Público, vindo do Instituto Alana, mas eram 105 vídeos, pedido de que fosse tirado 105 vídeos de youtubers, de 7 youtubers, acabou ficando resumido nessa situação. Eram 7 youtubers que movimentavam 14 milhões de inscritos, e então, liminarmente, se pedia a retirada desses 105 peças, que foi concedido, e outras coisas, obrigação de não fazer, se lançava inicialmente a ideia de que, então, se solicita a proibição de que seja remunerado esses canais de YouTube, quando se trata de criança, de um youtuber mirim, de crianças fazendo algum tipo de divulgação, algum tipo de exposição. Porque se a proibição viesse, né, da monetização daqueles canais, provavelmente ia cair demais o interesse da própria criação desses canais. Pois bem, resultou num acordo, né, que saiu, acho que no início do ano passado, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o que me chamou muita atenção é que não se acusavam, na minha opinião corretamente, nem os youtubers, nem os pais, por terem colocado as crianças nessa situação, mas sim se chamava a responsabilidade à empresa. Por quê? Imaginem que eu usei como analogia aquela situação de atravessar a rua e dar a mão e ir ensinando a atravessar a rua uma criança. Esses pais não estão também preparados para essa situação que é absolutamente nova para todos nós, né? E estamos diante de um mercado poderosíssimo que surgiu, então, muito recentemente, essa nova forma de ganhar dinheiro e que movimenta não só essas grandes plataformas, mas empresas que migraram de outros meios, de outras mídias, para anunciar e para atingir especificamente, né, alguns públicos-alvo nesse ambiente. Nós sabemos que há muito tempo já, né, há alguns anos, crianças e adolescentes não estão mais consumindo, em regra, essa mídia tradicional, televisão. Eles ficam mais realmente vendo vídeos nessas plataformas. Agora, o famoso agora já é o TikTok. Por isso que o ideal é a gente falar realmente influenciadores digitais, já que, enfim, o produto vai variando, né? Já não é mais YouTube, agora é o TikTok. Deixa eu ver o que mais que eu quero colocar para vocês. Esses desafios que esse mundo dos influenciadores digitais coloca envolvem também a dificuldade de delimitar quando é uma atividade espontânea e quando é trabalho. Porque eu quero chegar, então, no trabalho infantil, que acontece muitas vezes nesses produtos que são criados nesses ambientes digitais. Bom, o trabalho infantil é aquele desenvolvido antes da idade mínima, que no Brasil é 16 anos, foi proibido na maioria dos países por conta da implicação e de como isso atrapalha o desenvolvimento pleno, a escola, a convivência com os familiares. E no caso do trabalho artístico, que são aquelas atividades como apresentador, cantor, intérprete, que muitas vezes se assemelha a essa atividade nas redes sociais, né, dos influenciadores digitais, é necessário que se tenha uma autorização judicial. Não há exceção, né, na lei brasileira, embora tenha essa proibição de qualquer trabalho antes dos 16 e antes dos 18, sendo noturno, insalubre e perigoso, há uma exceção dizendo que, ok, se tiver uma autorização judicial específica para aquela atividade, para aquele adolescente ou para aquela criança, vai poder autorizar. Então, como entender o que acontece nas mídias, nessas plataformas, com os influenciadores digitais? Porque não há como admitir, conhecendo a legislação aplicável à situação, que era preciso, sim, que cada um deles, que tem esses canais com aqueles vários seguidores e que podem amar e adorar, e às vezes exageradamente, mas também podem criticar e gerar todo um peso muito grande para
aquele adolescente, para aquela criança, como admitir que isso esteja sendo visto por todos nós e simplesmente não se relacionem que é, sim, uma situação de trabalho artístico. Então, vejam, a gente está vendo uma situação que é menos protegida do que os próprios artistas mirins. Eu costumo falar sobre os artistas mirins e que precisamos, no Brasil, de uma legislação, porque fica a critério dos juízes, né, que hoje emitem os alvarás, autorizando essa atividade, estabelecer os critérios segundo os quais aquela atividade vai acontecer. Só que no caso dos influenciadores digitais, são raríssimos os casos que eu já ouvi de solicitação de alvará judicial, porque a grande maioria está ali nos seus canais, sendo, né, submetidos. Qual a duração de cada atividade? Quanto da sua rotina é dedicada àquela atuação? Nós não temos essa informação. Então, há alguns estudos começando, é muito difícil, né, adentrar nessa investigação, mas estamos na universidade já com alguns estudos para empiricamente conhecer esse ambiente e poder sugerir o que fazer, então, para essa atividade ser bem-sucedida, ser protegida. De notícia de fora do Brasil, eu tenho da França, que pelo que eu sei, é o primeiro país que regulamentou essa atividade, usando os mesmos moldes que já tem para a atividade dos artistas mirins. Então, na França, já há uma lei regulamentando a ação dos artistas, dos influenciadores digitais mirins, para se aplicar a mesma lei dos artistas mirins. Há uma importância também de delimitar, né, quando que é trabalho e quando não é trabalho, porque não é o fato de abrir um canal, né, seja fazer vídeos no TikTok, ou abrir um canal no YouTube, ou no Instagram, que já virou influenciador digital, né, implica com que frequência, lógico, implica em volume de público que está acompanhando, né, porque isso significa uma pressão, uma preocupação, inclusive com os comentários que dali advirão, ou outro aspecto para ser observado é a própria remuneração dessa ação, dessa atividade, né? Porque se há, então, anúncios, sejam eles ali no conteúdo do vídeo, né? Enfim, uso de produtos ou passeios, expondo aqueles locais. Outra coisa que pode acontecer são aqueles anúncios automatizados, que então o canal é remunerado, são propagandas que aparecem antes, durante ou depois dos vídeos, que também é uma forma de monetizar. Então, são vários elementos que têm que ser verificados para avaliar se aquilo ali se transformou numa atividade, né, comercial ou não. Só que não é difícil de avaliar se você colocasse, imaginasse na mesma situação um adulto. Então, costuma ser... Ninguém costuma ter dúvida quando avalia uma ação específica e pensa, nossa, ele estaria ou não trabalhando, né, se for um adulto. Então, eu não entendo por que há tanta dificuldade de observar o trabalho acontecendo quando é ali uma criança e um adolescente. E sim, nós já temos leis que deveriam estar sendo usadas para proteger essa infância. A doutora Isabela mencionou algumas, né? Quando, então, além da necessidade de um alvará judicial, já que caracteriza, sim, uma ação artística, como se fosse um apresentador ou como se fosse um ator, no caso de publicidade, a situação é muito pior, porque a publicidade é proibida, né? Quando é voltada para público infantil, já é proibida. Agora, há recomendações na própria autorregulamentação publicitária de que crianças não sejam utilizadas, não hajam fazendo o convencimento de outras crianças para consumir. Porque um dos princípios para autorizar o trabalho infantil artístico é que essa ação, necessariamente, o produto final precise dessa participação infantil para ele existir e que aquela experiência seja positiva para aquela criança, o que não acontece nessa situação. Então, veja, é uma discussão relevantíssima. Eu estou vendo aqui no meu cronômetro, eu já estou chegando nos meus 20 minutos disponíveis, mas eu acho que, além dessa integração, dessa discussão, integrar o empresariado, integrar os pais, pensar, então, em educação digital para atingir adultos e também, né, e principalmente aí, desde o comecinho das mais tenras idades, né, precisa, porque se aprender de pequenininho, não vai dar problema nem adolescente, nem adulto, porque já aprendeu desde sempre como agir, como se precaver desses riscos existentes. Sabe que nesse debate, liberdade de expressão versus proibição do trabalho precoce, tem que prevalecer um prisma
de um jurista, Lacordaire. Imagina que ele, em 1855, ele dizia que alguns tipos de leis é que geram a liberdade. A lei limita o poder, e é por isso que ela confere a liberdade. Então, em face desse poder absoluto, dessas estruturas que a gente está deparando, realmente a lei precisa existir para garantir essa liberdade de todos nós. E eu não poderia terminar a minha fala sem fazer menção ao Lucas. O Lucas, infelizmente, tirou a própria vida há 2 dias. Foi no TikTok que ele fez um vídeo bobo, um vídeo brincando que viralizou. Ele teve milhares de visualizações, curtidas e comentários, inclusive comentários críticos a ele, e ele ficou muito preocupado, gravou outro vídeo, filho de uma cantora lá de Natal. Agora a gente vê os vídeos dela desesperada, porque o filho morreu na segunda-feira, ou terça-feira, enfim, há 2 dias, anteontem. E, veja, não deu tempo, a gente tem toda uma estrutura legal, uma estrutura institucional, mas a coisa não está funcionando. Então, está claro que todo o tempo, agora, nesse instante, existem crianças, existem adolescentes passando por pressões, por angústias que não precisavam estar acontecendo. Com a inteligência artificial, com vários controles que podem ser construídos, né, por esse mercado tão poderoso, tão rico e com tantas possibilidades, a tecnologia tem que ser usada também para tornar essa experiência absolutamente protegida e positiva para esses seres que são que é quem vai tomar conta disso aqui tudo daqui a pouco. É isso que eu tinha a dizer, agradeço a atenção de todos e estou à disposição de perguntas, responder perguntas. Obrigada de novo, Vite. Eu que agradeço, nós agradecemos por essa exposição que ilumina aí uma questão cada vez mais central, né? Nós estamos em um mundo onde a utilização das crianças como ferramentas da publicidade, ela vem crescendo exponencialmente. E essas plataformas digitais, elas se mostram quase que um ambiente perfeito para essa operação quando você não tem uma regulação claramente colocada, né? A imagem que você trouxe, Sandra, da questão, né, dos pais ajudando a criança a aprender como se cruza uma rua, ela é muito interessante e ela me lembra esta situação, né, que para o pai poder ensinar a criança as regras básicas e vai fazendo gradualmente, como você colocou, é preciso que essas regras existem, né? Existam. Então, me veio uma outra imagem, não muito bonita, de uma pista sem sinal de trânsito, sem passarela, e o pai tentando cruzar com a criança na hora do rush, né? Ou seja, nós operamos em vários desses ambientes sem as regras mínimas e sem as ferramentas mínimas para apoiarem os pais nesse processo. Então, a gente enfrenta realmente uma situação muito grave. E uma outra questão é essa, né? Por que é tão difícil para a justiça integrar as ferramentas que já estão sendo aplicadas, por exemplo, né, no trabalho infantil, no âmbito das novelas de televisão, num cenário como esse, onde se reproduzem características muito, muito similares. Então, temos realmente muitos desafios. Eu gostaria, então, de iniciar o processo de apresentação para as nossas palestrantes de perguntas que estão chegando aqui por meio do nosso chat. A Flávia vai nos trazer à tela uma primeira questão, que é uma questão que, se não me engano, espero estar correndo trabalhando de forma correta com as nossas ferramentas digitais,
dar sequência a esse tema que você estava acabando de apresentar, Sandra. Ela vai direto ao assunto. Podemos considerar que crianças e adolescentes provedores de conteúdos que divulgam marcas e recebidos, entre aspas, estão realizando trabalho infantil? Qual seria o resumo da ópera? É a pergunta da Camila Segura, de Barra Bonita. Respondo? Por favor. Sem dúvida, Camila, sim. A resposta é sim, isso é trabalho, não tenho dúvida. Então, veja, muitas vezes a criança age mediante ensaio, orientação, como se fosse dirigida pela própria família, né? Um adulto ali. A gente está falando de primeira infância, então, veja, são pequenininhos, eles vão estar brincando com esses, né, com essas marcas, eles vão estar usando aquela roupa. Sem dúvida, parece muito uma publicidade, né, que acontece tantas vezes num ambiente, num estúdio, lá na televisão, enfim, que aparece, só que aqui não. Geralmente é o ambiente domiciliar, né, muitas vezes, embora às vezes tenha até uma produção profissional, se dá esse ar para criar até tudo isso é estratégia de criar um vínculo com o público. Aquele público, ele é um mini influenciador. Então, existem os mini influenciadores que atingem uma camada específica, mas que vai usar roupa e vai influenciar e vai levar a criança, o outro vulnerável que assiste o canal, a pedir o mesmo produto para o seu responsável. Então, sem dúvida, é sim trabalho infantil artístico. O resumo da ópera é assim: quando que não vai ser trabalho infantil artístico? Então, existem situações absolutamente limítrofes, que é muito difícil entender. Imaginem, vai no extremo, até eu brinco que é igual o show de Truman, que é a infância de alguém que é exposta e ele nem sabe o que está acontecendo, né? Imaginar bebezinhos, que eles estão, o show de Truman, porque era um filme aí dos, não sei quantos aqui assistiram, mas que era um rapaz que desde que nasceu ele estava sendo apresentado para o mundo e não sabia, com câmeras ocultas. Então, às vezes tem, né, umas crianças que vivem diante das câmeras e nem sabem. Então, é apresentada a vida, rotina da criança. Existem youtubers famosos e os pais remuneram esses canais por meio desses anúncios que aparecem antes, durante e depois, porque tem muitas visualizações, muitos inscritos. Esse caso é complexo, né? Porque se tem essa remuneração, então os pais estão fazendo daquilo um ganho, né? Então, de fato, está sendo usada aquele momento espontâneo daquela criança como meio, enfim, de remuneração para outra, que é a família. Tem uma definição e agora o IBGE, para avaliar se é ou não trabalho, ele fala que se aquela atividade ou aquele produto, de alguma forma, ajuda no orçamento domiciliar, então é trabalho. Então, até por esse caso que eu estou dando como exemplo, que não há no conteúdo do vídeo uma marca sendo apresentada, que seria, então, meramente a rotina de uma criança que é exposta, mas que tem tantas visualizações e tantos inscritos no canal, que a própria Google manda em dólar, converte em real e deposita na conta daquela família que é dona do canal. Mesmo assim, eu entendo que há, sim, uma finalidade comercial. Mas esse é um caso mais difícil, que gera mais discussão, porque ele não está encenando, ele está sendo ele mesmo. Muito obrigado, Sandra. Nós temos duas perguntas que eu encaminharia para a Isabela. A primeira, da Eva Adileia. Vejo os pais expondo seus filhos na internet e, às vezes, as crianças são manipuladas para fazer poses, dizeres, ditados. Na sua opinião, esta exposição pode trazer riscos para o desenvolvimento das crianças? E há uma segunda pergunta que, se eu não me engano, está associada a essa. Que vamos ver se aparece na tela. O Paulo Santos Freitas Júnior pergunta se pais ou responsáveis podem ser responsabilizados por excessiva exposição de crianças e adolescentes na mídia, como o Facebook. E, nesse caso, o que poderia ser feito? Isabela, por favor. Obrigada, Vit.
Esse é um tema bastante complexo. A gente está aqui falando do que convencionou se chamar de sharenting ou oversharenting, e há muitas delicadezas nessa discussão, né? É difícil a gente falar assim abstratamente se um caso é um caso de abuso, não é um caso de abuso, enfim, a gente teria que fazer uma avaliação de um caso concreto para poder ter uma definição mais clara. O que eu acho muito importante de trazer sobre isso é que, de fato, como eu trouxe, nós estamos vivendo numa sociedade em que a hiperexposição ela acaba sendo muito aceita e muito difundida e, na verdade, um grande valor, né, social. Então, que está sendo, claro, muito massificado pela facilidade que o ambiente digital ele acaba gerando, né, para que todo mundo possa fazer suas próprias exposições. Então, é claro que as famílias, elas têm responsabilidade, né? Então, eu trouxe aqui o artigo 227 da Constituição, as mães, os pais, os responsáveis legais têm responsabilidade pelo cuidado dos seus filhos, das crianças, mas nós também não podemos deixar de olhar para essa responsabilidade compartilhada que o próprio artigo 227 da Constituição traz. Não são somente as famílias responsáveis por eventuais consequências danosas de uma situação de oversharing, ou seja, de uma situação de uma exposição exagerada da imagem de crianças, seja nas redes sociais ou de outras formas, principalmente nas redes sociais, né, dentro do ambiente digital. Porque esse fenômeno, ele acontece muito porque as próprias plataformas incentivam que ele aconteça, no sentido de que esse compartilhamento de imagens de crianças, seja feito pelas famílias ou enfim, por parentes, tal, ele se dá na busca do engajamento. Ele se dá por conta desse design das plataformas, né? Então, o que se quer quando se coloca quando se expõe as imagens das crianças? Se quer ganhar o engajamento, a curtida, e isso está dentro do próprio modelo de negócio, né? Do design delas e como que elas estão construídas, porque é justamente esse engajamento que vai gerar um maior volume de dados e que lá na frente vai gerar uma maior lucratividade para essas grandes empresas, né? Então, voltando àquilo que eu tinha dito no início, essas plataformas não foram desenvolvidas olhando-se para o direito das crianças, olhando-se para a necessidade em relação ao desenvolvimento infantil. E aí o que a gente tem hoje é esse fenômeno, e esse fenômeno ele tem muitas nuances, porque de um lado ele acaba gerando essa exposição exagerada das crianças, que lá na frente pode deixar um rastro digital de tudo isso que foi exposto ao longo da vida da criança, algo que nós, enfim, que na minha faixa etária é impensável, né? Nós não vivemos isso na nossa infância, né? Então a gente também não sabe quais serão as consequências disso, mas nós conseguimos antever que esses rastros digitais, eles vão impactar na fruição de outros direitos e liberdades dessas crianças no futuro, né? Então, quando elas forem mais velhas, adultas, nas suas vidas privadas, e talvez lá na frente elas não gostem, olhando para trás, desses rastros que foram feitos, às vezes até mesmo a sua revelia, né? Especialmente quando falamos em crianças na primeira infância, que muitas vezes não têm condições ou discernimento para entender o impacto da sua exposição nesse ambiente digital. Mas também, por outro lado, e há um artigo acadêmico muito interessante sobre o tema, da professora Sonia Livingston, que é uma referência quando a gente trata do tema de infância e ambiente digital, em que ela pondera também que uma parte desse fenômeno do sharing também está relacionada ao fato de que mães e pais encontram nas redes sociais, principalmente as mães, um ambiente de compartilhamento da maternidade, um ambiente de compartilhamento da parentalidade, né? Então, a vida hoje está muito digitalizada, né, cada vez mais, e nós estamos vivendo isso intensamente, estamos aqui fazendo um evento totalmente virtual,
Então, é um fenômeno que tem também relação com a formação de redes, de grupos de maternidade, de grupos de parentalidade, de paternidade, e por meio do qual mães e pais falam das suas próprias experiências em lidar com a paternidade, em lidar com a maternidade. E aí a gente tem a dificuldade de efetivamente entender quais são os limites, né? Então, até que ponto que a mãe expor uma intimidade do seu filho, porque ela está falando de como que ela lida com determinada circunstância, situação em relação à maternidade, ela fala de si própria, mas ela também, para falar da sua maternidade, da sua relação com a maternidade, ela acaba falando do seu filho, da sua filha, né? Então, essa é uma discussão bastante complexa, profunda, que vale ainda que todos nós que somos interessados na garantia e promoção dos direitos da criança, que todos nós, que a gente se debruce sobre isso, e claro que repudie, né, sem dúvida nenhuma, que repudie situações que sejam flagrantemente violadoras de direitos, né? Acho que, em linhas gerais, é o que eu gostaria de trazer. Muito obrigado, Isabela. Eu vou passar a palavra para a Flávia. Temos 5 minutos, Flávia, e nós temos uma questão que surgiu do nosso público, e eu vou aqui tomar a liberdade de pegar carona e colocar uma segunda questão aqui, que eu creio também muito interessante. Então, a minha pergunta é a seguinte: quando nasce a internet, muito, muito cedo fica claro que é um fator, pode se tornar um vetor fundamental no que se refere ao desenvolvimento das nações, e que para nações tão desiguais como a nossa pode ser um vetor de equilíbrio, né, de trazer justiça social. Na tua avaliação, acompanhando esse debate, e nós agora observando que, na verdade, no Brasil, a internet se torna um vetor de recrudescimento das desigualdades, como é que no debate desses fóruns que envolvem, né, atores governamentais e empresariais, esse tipo de questão era tratado, ou vem sendo tratado? E a pergunta que veio do nosso público, ela traz um elemento, se você, a partir da agenda do Intervozes, tem uma reflexão sobre mecanismos de classificação de conteúdos, de classificação indicativa para a internet. Obrigada, Viti, obrigada pelas perguntas. Bom, nós temos, né, que olhar a internet como um recurso público, né? Acontece que o modelo de negócios predominante na internet hoje, e aí eu digo não só no Brasil, mas a gente está falando, quando a gente fala de Facebook, Google, WhatsApp, você vê, o Facebook é dono do WhatsApp, do Instagram, do Messenger, a Alphabet do Google, do YouTube, a gente tem grandes grupos econômicos, né, dominando a internet e que levam os usuários da internet a, muitas vezes, acharem que a internet são essas aplicações, né? Quando, na realidade, nós tivemos aqui no Brasil, em 2014, junto com a edição do Marco Civil da Internet, o Encontro NET Mundial, com a participação de mais de 112 países, né, organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde se tirou uma declaração de princípios para a governança da internet, e entre esses princípios está o reconhecimento do caráter público da internet. Mas nós temos tido uma baixa regulação, né, da atuação dessas plataformas na internet, que tem levado a gente ficar sujeito e vulneráveis aos efeitos das práticas de mercado. Esse é um grande problema. Então, quando você tem grandes grupos econômicos que se desenvolveram, você pensa só, o Facebook nasceu em 2004, hoje ele tem 3 bilhões de usuários nas suas plataformas.
Aqui no Brasil são 120 milhões de usuários nas plataformas, com uma quantidade de crianças e adolescentes enorme. A mesma coisa o YouTube. O YouTube hoje disputa audiência com a Rede Globo, né? Primeiro lugar de audiência de vídeos com a Rede Globo de televisão. Então, nós temos empresas que se desenvolveram, né, num cenário político de fortalecimento do neoliberalismo, com um papel do Estado reduzido, com o papel regulador do Estado reduzido, e essas empresas avançaram absurdamente, né? E os governos se acomodaram em achar que o acesso à internet poderia se dar por intermédio dessas plataformas. Vou dar 2 exemplos que me parecem extremamente graves e têm trazido efeitos ruins para o Brasil. Primeiro nós termos os debates públicos, os debates políticos públicos, hoje, né, acontecendo nas principais plataformas, né? As campanhas de desinformação acontecendo nessas plataformas de aplicações da internet. Hoje a gente assiste, isso é grave, a organização Educa Digital faz um acompanhamento desse problema. Nós temos escolas da rede pública, da rede privada, universidades hoje contratando, né, o serviço de guarda de dados, de e-mails, de streaming de aulas com essas plataformas, sem licitação, né? Sem controle, sem regulação nenhuma. Então, eu gostei do exemplo que você deu, né? Da analogia que você fez, da metáfora que você usou, de que nós estamos atravessando, é como se nós estivéssemos atravessando uma avenida sem farol, sem faixa, sem placa de pedestre. Quer dizer, nós precisamos, sim, e essa é uma discussão que acontece não só aqui no Brasil, mas acontece no mundo inteiro, regular a atuação dessas plataformas. Elas ganharam muito poder, elas se tornaram muito poderosas, e e isso significa que nós, como cidadãos e como consumidores, ficamos sujeitos à prática de mercado, quando na realidade a gente deveria estar sendo protegido por uma regulação, né? Ainda que a gente tenha, isso é um ponto que eu gosto de destacar, no Brasil, não é que a gente não tem leis, né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nós temos a Constituição Federal, que apesar de, quando trata da atividade econômica, defender a livre iniciativa, mas limita a livre iniciativa, a função social da propriedade, a defesa do consumidor, a garantia dos direitos sociais, mas essas nossas salvaguardas, né, esse nosso tecido regulatório hoje está muito enfraquecido, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro. Nós temos tido o que no livro Como Morrem as Democracias e outros teóricos dizem, um processo de recessão da democracia, né? E isso se reflete no ambiente digital que hoje predomina nas relações que a gente mantém e que promove, sim, uma exclusão imensa, como ficou claro agora, com milhares e milhares de brasileiros que precisavam acessar benefícios sociais, serviços sociais, que só poderiam fazer pela internet e que não tinham acesso, né? É uma situação extremamente grave, extremamente desigual. Eu peço que você me repita outra pergunta que foi feita, que eu me empolguei aqui na resposta da sua pergunta, da classificação infantil, né, da programação. Nós estamos com o tempo estourado, Flávia, se você pudesse ser muito objetiva, tá? Vou ser bem objetiva. Quem tiver interesse nesse tema, acessa o site do intervozes.org.br. Lá nós temos uma série de posicionamentos, publicações que podem ser acessadas e que podem orientar aí. E nós defendemos, sim, que haja classificação indicativa também nas plataformas de streaming na internet,
para salvaguardar direitos de menores e adolescentes, de crianças e adolescentes. Muito obrigado, Flávia. Muito, muito importante os seus aportes. Eu queria agradecer às nossas 3 palestrantes pelas contribuições fundamentais a esse debate, que eu creio para nosso público, né, ficou claro que deve continuar, porque são questões complexas e que exigem foco, e infelizmente nem sempre nós temos o espaço para aprofundar esse debate da forma adequada. Então, agradeço essa contribuição tão importante de Sandra, Flávia, Isabela, e anuncio que algumas perguntas que chegaram e não pudemos ainda debater, elas serão enviadas respostas depois às pessoas que formularam essas questões. E lembro que nós teremos a próxima mesa discutindo questões de desigualdade, pobreza e primeira infância acontecendo num outro link. Então, esse link aqui será encerrado e nós teremos, em pouquíssimos minutos, o início da próxima mesa, com debatedores internacionais trabalhando este tema tão fundamental, em especial para a realidade brasileira, que é a questão da primeira infância, desigualdade e pobreza. Boa tarde a todas e todos. Agradeço novamente as nossas palestrantes pelas suas contribuições. Muito obrigada. Até logo a todas. Abraço, Sandra, Isabela, Viti e Obrigada, eu. igualmente. Um abraço.